Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um ao vivo aqui com vocês. Meu nome é Mariana, sou nutricionista. Seja muito bem-vindo à nossa live. E hoje a gente vai falar se existe alimentos que fazem engordar. Tem uma gatinha aqui chorando, não sei se você tá ouvindo aí. A gatinha tá gritando a todo momento aqui, mas a gente vai fazer a nossa live assim. Aos berros do gatinho aqui. Então, gente, a gente vai falar hoje se existem alimentos que fazem engordar. Para quem tá acompanhando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, tá vendo aí o slide, né? E eu vou estar aqui, a gente vai estar trazendo esse assunto aqui hoje. Antes, né, da gente estar iniciando, gostaria que você fizesse aí uma reflexão se existem esses alimentos ou não. Talvez você já tenha uma resposta aí, né? Talvez você já esteja pensando, poxa, né, existe ou não existe, não sei qual é o seu nível de entendimento em relação a quais são esses, né, ao conhecimento, né, em relação aos alimentos que engordam ou não, quais são as suas percepções em relação a isso. Mas eu gostaria que você parasse um pouquinho e analisasse quais são os motivos que levam você a acreditar que os alimentos eles são responsáveis pelo ganho de peso. Nossa, esse gatinho tá tirando minha atenção, minha concentração aqui. Ai, meu Deus. Mas vamos tentar manter o foco aqui, né? Que o gatinho tá querendo tirar a concentração. Então, gente, quais são os motivos que levam a gente a acreditar? Bom, existe inúmeras informações. Talvez, né, você se responder nesse momento, mas eu já ouvi fulano de tal falando, né, eu já ouvi isso, eu já ouvi aquilo, eu já li isso, eu já li aquilo, que fala que o alimento tal engorda, que alimento assim, né, faz a gente ganhar peso. Mas eu quero que estimular você a pensar, justamente para que você, né, descubra ou veja de onde são essas fontes, da onde a gente, né, carrega essas informações, como que nós recebemos elas. E como que essas informações influenciam hoje ou nas nossas escolhas alimentares, ou quem sabe na forma como a gente se relaciona com o alimento. Às vezes a gente consome, por exemplo, um chocolate e a gente já se sente culpado achando que aquele chocolate vai fazer com que a gente ganhe peso. A gente come uma coxinha e já se sente mal achando que aquela coxinha vai fazer com que a gente ganhe peso. Então, essas informações, elas às vezes mudam a forma como a gente lida com a nossa alimentação. E é sobre isso que eu quero falar aqui. E então, será que existe alimentos que engordam? Será que não existe? Será que isso é mito? Será que isso é verdade? Bom, o fato é que o que realmente faz com que a gente ganhe peso é a forma como a gente se relaciona com o alimento. Isso quer dizer o quê? Um chocolate, ele vai fazer você ganhar peso? Você comer um pedacinho de chocolate vai fazer com que você ganhe peso? Isso é uma informação muito rasa. Isso é algo muito, digamos assim, particular. Dentro de um contexto, um pedacinho de chocolate, ele não vai fazer você ganhar peso. Dentro de um contexto onde a gente estuda, né, todo o seu contexto alimentar, um chocolatezinho não vai fazer você ganhar peso. Mas a forma como você se relaciona com esse chocolate, o que eu quero dizer com isso? A forma como você, né, digamos assim, que você vê chocolate, você quer comer, né, uma barra de chocolate de uma vez, isso sim vai fazer, né, o exagero vai fazer com que a gente acabe ganhando peso. É diferente entre a gente comer uma barra de chocolate dentro de um contexto de uma alimentação, né, de todo um dia a dia, né, do nosso dia a dia ali na nossa alimentação, entre a gente querer comer uma barra de chocolate todos os dias, ou, né, se eu já tenho ali vários exageros na minha alimentação, e aí ter mais uma ali, né, no caso o chocolate, que é o exemplo que eu estou citando aqui. Então, o que nos leva a acreditar que um alimento isolado vai fazer com que a gente ganhe peso? Ou com que um alimento isolado vai fazer com que a gente perca peso? É justamente a falta de entendimento que existe um contexto na alimentação. E aí muitas pessoas falham em não entender todo esse contexto. Pega um alimento fora de um contexto alimentar, insere aquele alimento, né, em algo e faz com que você acredite que aquele alimento faz com que você ganhe peso, sendo que existe um contexto.
E esse contexto ele é muito mais importante do que o fato isolado em si, do que o alimento isolado em si. E aí a gente percebe, né, dentro dessas mudanças, dessas formas de informações que a gente recebe, o que que acontece? Há uma enorme mudança no comportamento alimentar da população em geral. Então a gente vê hoje muitas pessoas com sobrepeso, com obesidade, o aumento vem crescente cada vez mais. Falta de informação seria, né, digamos assim, se for para as pessoas entender que tal alimento engorda, que tal alimento emagrece, por si só faria elas deixarem de comer, faria com que elas não ganhassem peso ou com que perdesse peso. Tantas dietas que existem ajudaria muito mais as pessoas a perder peso. Só que não é o simples fato de entender que o alimento vai engordar ou que aquilo em si vai fazer com que você ganhe mais peso. Não é isso. Justamente o que muda é o nosso comportamento. E o que vem mudando hoje, atualmente, é o comportamento sobre essa nutrição reducionista, né, que reduz o alimento a apenas calorias, e o alimento não é só calorias. Então isso é a grande culpa das informações que vêm sendo levadas de maneira errada, de maneira fora de contexto, e faz com que as pessoas acreditem. E aí, após a pessoa, né, se sentir culpada por comer um chocolate, ou se sentir mal porque tem uma alimentação, digamos assim, que não é saudável, dentro de um contexto, né, porque, saudável é a gente comer arroz integral, saudável é a gente comer isso, comer aquilo, e às vezes a gente não tem não está dentro desse contexto, né, de ter esse acesso a essa alimentação. E aí isso prejudica, faz com que a gente se sente mal com a nossa alimentação, faz com que a gente se sinta mal, né, com a forma como a gente lida com o alimento, e isso vai mudando. E aí o que a gente percebe hoje em dia? É a redução do consumo, por exemplo, de alimentos saudáveis, simples como o arroz e o feijão, por causa da grande estigma, né, da nutrição reducionista, que reduz o alimento a apenas calorias, ou apenas a carboidrato, ou que o alimento é isso, o alimento é aquilo, e acaba gerando essa mudança no comportamento alimentar. Então hoje na população brasileira a gente vê essa mudança, né, no comportamento através da redução do consumo do arroz e do feijão. Por quê? Né? A gente já ouviu inúmeras vezes aí falando, né, que arroz engorda, que feijão causa isso e aquilo, e aí isso vai fazendo com que a população mude a sua forma com que veja o alimento, né? E isso, por outro lado, a indústria alimentícia vem aí, né, com as suas, digamos assim, com as suas estratégias. E essas estratégias, elas também aí mudam o comportamento das pessoas. Então a gente tem hoje, né, a gente não tem tanto tempo para preparar a nossa alimentação, então a gente tem o acesso a comidas muito rápidas, aos fast foods, né, a comidas industrializadas, e tudo isso, né, é o que realmente faz com que há um aumento do ganho de peso, é a nossa mudança do comportamento alimentar. Então quando a gente olha de uma maneira geral, digamos assim, não em uma maneira de indivíduo, né? Mas vamos olhar para a população. O que aconteceu nessa mudança, né? Nesse século ou nesses anos, que fez com que as pessoas mudassem a sua forma de alimentar, e que talvez isso fosse consequência hoje do grande aumento de obesidade, do grande aumento de sobrepeso. E aí a gente tem inúmeros fatores, né? Não só a mudança das pessoas deixarem de comer arroz e feijão, mas existem várias influências que vieram através disso. Então, a questão... Oi, Jane, boa noite! Eu estou no efeito sanfona, eu tenho que arrumar tempo para cuidar da minha alimentação. Olha, Jane, tem que arrumar mesmo, viu? Que bom que você tá tendo essa consciência. Então, assim, a gente acaba levando a nossa alimentação a um contexto em que a gente não entende, né, o que tá acontecendo. E a gente fica em busca de dieta, a gente fica em busca de alimento emagrecedor, em busca do chá, em busca daquilo. E sendo que são fatores simples que modificaram a nossa alimentação e fez com que ocorresse esse ganho de peso. Então, há um aumento, há uma redução, como eu disse aqui, do consumo de feijão, de arroz, que são comidas simples, saudáveis. Há um aumento de bebidas açucaradas, fast foods, snacks, né? Isso aí assume um destaque maior
nas feiras das famílias. Então, assim, são questões para a gente parar e analisar o que tem mudado na nossa alimentação, o que tem saído daquele tradicional, né, digamos assim, o arroz, o feijão, a verdurinha, né, ali a mistura, e o que esses alimentos industrializados ou esses alimentos que não eram para estar na nossa rotina ali estão tomando espaço. O que na nossa alimentação hoje mudou, na nossa forma de se alimentar mudou, que fez com que ocasionasse esse ganho de peso. Não é simplesmente um alimento que faz com que a gente ganhe peso. Então a live de hoje, o tema da live hoje é: existe alimentos que fazem com que a gente engorde, com que a gente ganhe peso? E eu estou aqui desmistificando isso, falando para você que não existe esse alimento. Falando claramente, olha, não existe alimentos que fazem com que a gente ganhe peso. O que faz com que a gente ganhe peso é a nossa relação com aquele alimento. Então, se eu pego um chocolate e esse chocolate, eu como ele, né, uma barrinha de chocolate ali dentro de um contexto, de uma alimentação onde é balanceada, onde tem ali um equilíbrio, esse chocolate ele não vai fazer mal nenhum. Agora, se eu pego uma barra de chocolate e quero comer ela, né, inteira, de maneira exagerada, aí eu vou ter um acúmulo maior de calorias, né? Um exagero maior. Se eu pego um refrigerante, por exemplo, nós estamos falando aqui, né, do aumento de consumo de bebidas açucaradas. Um refrigerante, que no caso era uma bebida que a gente talvez tomava na nossa infância, numa festividade de mês e mês, ou finais de semana, e olhe lá, né? Só que o acesso a esse tipo de alimentação mudou. Então a gente pode hoje, todos os dias, tomar refrigerante se a gente quiser. E aí o que acontece? A gente toma refrigerante às vezes à tarde, no lanchinho da tarde, né? Vai dar um passeio para refrescar, toma um refrigerante. O nosso comportamento alimentar mudou muito. A Jane disse assim: estava com saudade de ver suas lives. Me ajuda muito, Nutri, linda, parabéns. Obrigada! Obrigada mesmo. Vocês aqui que fazem esse trabalho, né, ser tão maravilhoso assim. Muito obrigada. Agradeço de coração mesmo, amiga linda. Então, gente, o que muda é a nossa forma do comportamento que a gente tem com aquele alimento. Então, a gente pega, por exemplo, também um brigadeiro, né? Que é digamos assim, um alimento de uma festinha, de uma festividade, algo assim. E a gente quer sentar no sofá todos os dias e se atolar em um prato de brigadeiro. Então, tudo isso são exageros que às vezes está ali na nossa alimentação, no nosso dia a dia. E que às vezes a gente não está notando isso. Então, a nossa forma de se relacionar com o alimento mudou bastante. E aí vem essa forma, né, que eu estou falando aqui, tanto do exagero, de querer exagerar, quanto da restrição também. Porque aí entra, né, as dietas restritivas justamente para levar o quê? Para trazer essa mentalidade de julgamento com os alimentos. Então, arroz engorda, né, arroz com feijão não pode, você tem que ficar em jejum, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode comer fruta, não pode comer isso, não pode comer pão, não pode comer aquilo. Aí entre esses julgamentos, né, que acaba trazendo essa mentalidade e essa mentalidade de julgamento faz com que criar os exageros, os períodos de exageros na nossa alimentação. Então, quando a gente aprende a ter uma alimentação em paz, né, tranquila, em paz com o nosso corpo, respeitando alguns fatores que eu vou falar aqui para você, né, o que é mais importante para que a gente entenda é o que a gente come ou o ato de comer? O que para você é mais importante? O comportamento alimentar, ele não se preocupa com questões ligadas à ingestão de alimentos, né? A digestão, a absorção, por exemplo, mas sim com as questões culturais, experiências, o ato de comer em si. Então, para o comportamento alimentar, o ato de comer é muito mais importante do que o que a gente come. Então, por exemplo, né, eu estou em uma festa e lá eu sei que vai ter muito coxinha, muito refrigerante, tudo isso. E aí, o que é mais importante? É o ato de eu comer naquele momento ou o que eu estou comendo? Porque o ato de comer, ele vem ligado a fatores culturais, ele vem ligado a fatores sociais, né, a fatores sentimentais. O ato de comer é a gente dar importância para o ato de comer, né? É tão importante que faz com que essa mudança no comportamento alimentar acaba, né, influenciando
né, a nossa rotina alimentar. E o ato de comer, né, o que a gente come não influencia tanto no nosso comportamento alimentar, a não ser que, né, esse nosso relacionamento aí com o alimento esteja sendo prejudicado. Então, o comportamento alimentar, ele se torna mais importante, o ato de se alimentar, ele se torna mais importante do que o que a gente come. Porque se eu sei, né, respeitar os meus limites, alguns fatores que eu vou falar aqui agora mais à frente na live, né, de saber os meus limites na minha alimentação, isso vai ser muito mais importante do que o que eu estou comendo em si. Eu posso comer uma coxinha, eu posso comer um brigadeiro, eu posso comer um chocolate, eu posso tomar um refrigerante, eu posso, né, ter uma alimentação, digamos assim, com alimentos que, para nutrição reducionista, acaba sendo alimentos que engordam, alimentos mais calóricos, mas eu tenho um respeito de entender quais são os meus limites com aquela alimentação, né? Qual é a minha rotina com aquela alimentação. Então, digamos assim, aquela bebida açucarada, ela não vai ser todos os dias, né? Não vai estar todos os dias ali os refrigerantes, por exemplo. Não vai ser algo rotíno na minha alimentação. Eu não vou ter todos os dias, né, ali na minha alimentação um brigadeiro, né, uma coxinha, algo assim. Então, tudo isso vai influenciar, né, a minha relação com o alimento. Tudo isso vai mudar o meu comportamento alimentar, a forma como eu vejo os alimentos. Então, é importante que a gente mantenha uma sintonia com a comida e mente e o corpo. A gente manter essa sintonia com o corpo, com a mente e com a comida. Se a gente consegue manter esses 3 fatores aí, isso vai fazer com que a gente tenha, né, digamos assim, um emagrecimento mais efetivo e duradouro. Porque o corpo, ele precisa estar nutrido. Precisa ser bem nutrido. Como que a gente faz isso? Através de uma boa alimentação. Só que a mente, ela também precisa estar ligada nesse processo. Então, não adianta a gente pegar uma dieta restritiva que não é individualmente para você, né, que não respeita as suas individualidades, que causa em você mais ansiedade, que se desliga você das suas necessidades internas, das suas necessidades emocionais, simplesmente para que você emagreça, para que você perca peso. E não leve você a um patamar diferente, que é se entender nesse processo, ter um bom relacionamento com a sua comida, um bom relacionamento com o seu corpo, manter essa paz, essa tranquilidade na sua mente, né, de estar sempre cuidando da sua alimentação, de estar sempre fazendo o melhor por você. E não tá ali, né, sempre se penalizando. Ah, mas eu não tô fazendo, eu não tô assim. Um pouquinho que você faz já muda muita coisa na sua alimentação, já muda muita coisa na sua vida. Uma mudança, um pouquinho de cada vez. Você não precisa mudar tudo de uma vez, você não precisa fazer, né, uma mudança drástica. O mais importante é aquela mudança justamente de comportamento. E como que a gente faz isso? Como que você pode, através hoje de 3 pilares que eu vou falar aqui pra você, já tá mudando a sua alimentação? 3 coisas fáceis, simples, que você pode fazer a partir de hoje, a partir de agora, que vai trazer muita mudança aí na sua vida. Então, a gente tem o primeiro pilar aqui, que eu vou falar pra você agora, que é a permissão incondicional para comer. Como que você faz isso? Como que é essa permissão incondicional para comer, Mari? Significa que eu posso comer de tudo, eu posso exagerar, eu posso fazer o que eu quiser e é assim mesmo que eu posso levar minha alimentação? Peraí, a permissão incondicional é um dos pilares aí para você ter uma boa alimentação. Como que você faz isso? Não é comer, né, de forma desregulada, não se trata disso, mas sim de se libertar de crenças de alimentos proibidos e não proibidos, pode ou não pode, e sim comer, e você comer sem culpa e sem julgamentos. É tirar esses julgamentos de que existe alimentos proibidos, né? Algumas pessoas às vezes me falam assim, Mari, eu já fui no nutricionista várias vezes e nunca deu certo, nada deu certo. E aí, às vezes, até brinco, né, pra tentar pegar algumas coisas, assim. E aí, elas me falam assim,
Aí eu falo assim, e como é que foi isso? Como é que foi essa sua experiência? A nutricionista me passou uma lista enorme, né, de alimentos que eu não posso comer, e eu só sabia o que eu não posso comer, mas o que eu posso comer só tinha ali folha, só tinha folhagem que eu podia comer. E aí a gente percebe, já vira aquela chavinha que, às vezes, se a gente for por esse lado do julgamento, a gente vai ficar confuso, porque vai ter tantos alimentos que a gente não pode comer. Sempre tem, né? Os alimentos que a gente não pode comer por causa disso, por causa daquilo, porque essas informações, elas são bombardeadas na internet, são jogadas assim. E às vezes até profissionais mesmo da área da saúde acabam, né, replicando esse tipo de informação. Passa aquela lista, né, de alimentos que a pessoa não pode comer, sem entender, né, sem explicar para a pessoa o contexto, né, da alimentação. Peraí, você pode comer, sim, um arroz, por exemplo, né? Vamos usar aqui um exemplo do arroz, que às vezes alguns profissionais da saúde acabam retirando o arroz por causa do excesso, digamos assim, de carboidrato, para cortar um pouco do carboidrato. Certo é que às vezes muitas pessoas, né, acabam exagerando no consumo de carboidrato. Só que não é só isso, não é o arroz em si, né, que está fazendo com que as pessoas ganhem peso, mas é todo o contexto da alimentação. Então o arroz, ele pode estar sendo inserido na sua alimentação. Você pode estar aumentando ali o seu consumo, né, de verduras, diminuindo um pouco, né, na quantidade de arroz. E o arroz, ele pode estar ali, não precisa se proibir de comer. Não precisa se proibir de comer um chocolate, por exemplo. Tudo isso vem de um contexto. Se você conseguir, né, entender esse contexto e saber que alimentos, né, não pode existir esses julgamentos, quando você liberta a mente desses julgamentos, a sua relação com o alimento, ela acaba mudando. Ela acaba sendo diferente, a sua forma de se alimentar, ela acaba sendo diferente. E aí, né, essa perda de peso, ela vai sendo consequência dessas mudanças mesmo, primeiro na sua mente. De entender que, poxa, você não precisa estar se proibindo de comer, né, saindo dessa restrição. Ontem até aqui na live eu trouxe aqui, né, no slide, para quem estava assistindo, né, trouxe aqui na live. Porque essa questão de dietas, né, fazer dieta, já é comprovado que isso causa um efeito rebote. Por mais que a pessoa perca peso, ela vai voltar a ganhar peso. E algumas pessoas falam, não, Mari, eu fiz a dieta, eu perdi peso, tô super bem. Só que a pessoa vai ganhar peso, ela vai voltar a ganhar peso, porque ela não mudou realmente o seu comportamento alimentar. E o que a gente tem que mudar é o nosso comportamento, é a nossa forma de olhar para o alimento, de lidar com o alimento. E aí o segundo pilar que a gente tem é comer para atender às necessidades fisiológicas e não às emocionais. Comer para atender às necessidades fisiológicas. O que é isso, Maria? Eu comer para atender minhas necessidades fisiológicas. Necessidade fisiológica é, digamos assim, quando você tá com vontade de ir no banheiro, fazer xixi, o número 1 ou o número 2, vamos falar assim, né? O que você faz? Você vai, não vai? Porque se você não for, o negócio vai ficar pior. É uma necessidade fisiológica sua e quando dá vontade de ir ao banheiro, você vai ao banheiro. Não dá pra gente ficar segurando por muito tempo. A fome é uma necessidade fisiológica. Se a gente aprende a atender a nossa fome no momento que a gente está com fome, a gente vai estar suprindo o nosso corpo com a necessidade que ele precisa naquele momento. E aí tem um segredo, né? Não é só comer quando eu tô com fome, mas é saber parar quando você estiver saciado e plena, né? Aquela sensação de plenitude, que é diferente da sensação de cheio, de estufado. E aí é comer, né, quando você tá com fome e entender esses sinais. Se a gente aprende obedecer essa regrinha do nosso corpo, isso vai fazer diferença, né, na nossa ingestão, digamos assim, de alimentos, né? A nossa paz com a nossa alimentação vai ser diferente. Tudo isso vai trazer uma nova relação com a comida e uma nova relação com o meu corpo. Porque, poxa, se eu tô com fome, eu vou lá e como, significa que eu não vou ficar a todo momento pensando em comida, significa que eu vou trazer uma paz pro meu corpo. Qual é essa paz? Que eu não vou ficar startando, por exemplo, a ansiedade de achar, né, do meu cérebro, achar do meu corpo, achar que não tem comida. E aí fazer outros meios para que acumule gordura. E sim, eu vou estar dando aquela necessidade, né, vou comer
E aí, depois pra frente, se eu sentir fome de novo, eu não vou estar naquela pressão de que, poxa, eu sinto fome toda hora, eu não posso comer, eu não posso isso. Eu vou tirar essa pressão, eu vou estar livre dessa pressão aí. Então, isso é importante a gente aprender a obedecer esse outro pilar aí. E o terceiro pilar, o terceiro e último pilar aqui da nossa live é seguir os sinais internos de fome e saciedade para determinar o que comer, quanto comer e quando comer. O que é isso, Mari? Parece que está complementando o outro, né? Então, essa questão é a gente entender que nós temos, né? Nós temos sinais internos, como eu disse aqui, da fome e da saciedade. E esses sinais, eles também estão interligados às nossas necessidades. As nossas necessidades de querer comer um alimento e de entender, né, quais são os motivos que eu posso comer, né? Por que eu quero comer aquilo? Então, quanto que eu devo comer? Quando que eu vou comer? Quando que eu vou comer é muito importante. Então, por mais que eu queira, por exemplo, eu tô com vontade de tomar um refrigerante ou comer uma coxinha. E aí todo dia eu sinto essa vontade. Peraí, tem algo aqui que não tá certo. Por mais que eu tá vindo essa vontade, mas da onde ela tá vindo? Como que é isso? Será que realmente esse é um sinal que eu tenho que respeitar? Né? Tá vindo da onde? Né? Pode ser que eu esteja ali, digamos, viciada em consumir refrigerante. E aí a gente entender mais esse processo. Tem pessoas, por exemplo, também que têm intolerância, né, a alguns tipos de alimento, digamos assim, ao leite. Então essa pessoa, se ela comer leite, ela vai sentir, né, ali, vai se sentir mal. Então ela tem que respeitar também, né, aprender a respeitar essas questões. Aprender a identificar esses sinais fisiológicos é muito importante aí para nossa alimentação. Durante a nossa vida, nós somos ensinados a comer seguindo regras externas, seja em casa, escola. Então é preciso a gente resgatar e aprender a identificar a fome física, fazendo escolhas alimentares sem culpa, respeitando a fome, a vontade, a saciedade, valorizando o prazer em comer. Então é importante, né, a gente ter essa consciência de valorizar o nosso prazer em se alimentar. Nós somos criados, né, sempre, né, através, né, de regras externas. Então você come no horário, você faz isso, você segue aquela dieta, né? Em casa tem uma regra, ali tem um tipo de alimento e a gente nunca aprendeu a identificar esses sinais internos. Então desde criança, ali às vezes o pai ou a mãe, quando vai, né, alimentar a criança, tenta forçar um pouquinho mais para que a criança coma, né? E isso tudo vai nos ensinando a desrespeitar, né, a não ligar, digamos assim, aos nossos sentidos de saciedade e de fome. E aí, isso tudo, né, vai criando os nossos hábitos de hoje. Todos os nossos hábitos que a gente tem, eles são aí criados. E a gente precisa de ir resgatando, de ir criando os novos hábitos. E como eu disse aqui, às vezes mudanças simples que a gente pode fazer já pode trazer uma transformação imensa aí na nossa forma de se alimentar. E aí, se você tiver dúvida, para quem tá aí comigo até agora, coloca a sua dúvida aí, a gente vai conversar um pouquinho, né? Vou te ajudar a tirar dúvidas, se quiser comentar sobre o conteúdo que eu trouxe aqui. Amanhã tem outra live, tá? Se você quiser participar. Para quem ainda não está participando da Semana do Emagrecimento Inteligente, que vai acontecer agora dia 6 ao dia 12, vai lá, se inscreva, tá? O link tá lá na bio. Se não consegue, não conseguiu achar, não tá conseguindo achar, pode me mandar mensagem lá no direct que eu vou te passar o link. E aí você tem que entrar pro grupo. Lá no grupo você vai receber mais informações, né? Como que você vai fazer para participar aí? Mari, eu tenho que pagar alguma coisa para participar da Semana do Emagrecimento Inteligente? Não paga nada, tá? É 100% gratuito. Então quer dizer que eu tenho que viajar para outro lugar para poder participar? Também não, tá? Você não vai ter que viajar para lugar nenhum, é 100% online, tá? Você pode participar aí da sua casa, só tem internet para poder participar, poder ligar aí, se conectar e assistir a live. E
é gratuito também. Então, quer participar, tem que entrar pro grupo, tá? Só quem tá no grupo vai receber os benefícios lá de poder participar da Semana do Emagrecimento Inteligente. A gente está formando aí também uma comunidade no Facebook, então você vai poder participar dessa comunidade também gratuitamente, né? Se conectar com outras pessoas aí que estejam aí no mesmo objetivo que o seu. Ótimo, Jane, vai lá, se inscreve, o link tá lá na minha bio, viu? Pode ir lá e se inscrever, que eu tô te aguardando lá. E aí você vai poder participar, né? Fazer essas aulas lá da Semana do Emagrecimento Inteligente comigo. Vai ser muito top, eu acredito que vocês vão aprender muito. Espero somar ainda mais na vida de vocês. E amanhã tem mais live, tá? Amanhã tem outra live aqui nesse mesmo canal, no Facebook, no Instagram e no YouTube, pra gente poder conversar mais sobre esse assunto. Amanhã tem outro tema aí, então participe que vai estar super top a semana aí do emagrecimento inteligente, tá? É só ir lá no link na bio, 100% online, 100% gratuito, entra pro grupo e lá você vai ter mais informações, você não vai pagar nada por isso. Participa lá da Semana do Emagrecimento Inteligente. E eu vou encerrando por aqui a nossa live. Amanhã nós estamos aí de volta, tá bom? Um abraço, um beijo a todos. Foi um prazer enorme, Jane, maravilhosa, linda, tá? Beijo, saudade de você e até a próxima aí com vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau, um abraço.